Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um dos nossos alunos aprovados no concurso da Cefaz Espírito Santo. Vou conversar agora com Heitor de Aragão Batista, ele que conquistou o 24º lugar neste certame. Então vamos entender aí quais foram os métodos de estudo que ele adotou, né, as ferramentas utilizadas para conquistar uma colocação tão incrível como essa. Heitor, parabéns pela aprovação e obrigada por ter topado vir até São Paulo, conhecer a sede do Estratégia, é muito importante para a gente ter vocês por perto. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, eu que estou muito feliz de estar aqui, assim, eu ainda acho que não caiu a ficha, acho que para mim isso aqui, acho que eu vou acordar amanhã de um sonho, mas é isso, foi uma boa colocação, estou dentro das vagas e estou muito feliz de ter recebido esse convite, muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco da minha caminhada. Muito legal também conhecer outros aprovados, sim, né, do sim, mesmo sim. concurso, os professores, Sim. enfim, é uma delícia, né? Já começa, eu falo que é o início de uma nova vida, Verdade. que a aprovação traz, né? Verdade. Muito legal. Heitor, pra gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse sua idade, formação, de onde você vem, né, onde você mora. Meu nome é Heitor, tenho 25 anos, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, sou de Recife, nascido em Recife, criado em Recife, sempre morei por lá e é isso. Muito bom. E aí, de onde veio essa ideia de estudar para concurso? Tem algum servidor público na família? Como é que foi essa história? Assim, a ideia veio do fato de que eu não gostava do curso. Acho que muita gente que faz engenharia talvez se identifique, muita gente que faz qualquer curso, na verdade, talvez se identifique. Foi chegando no fim do curso, eu fui percebendo que aquilo não era para mim. Meus pais são servidores públicos, os dois, então eu já tinha uma noção que existia esse mundo do concurso. Resolvi entrar para essa vida, resolvi conhecer mais, resolvi saber do que se tratava. Vi que era uma oportunidade muito boa de mudar de vida, era uma oportunidade muito boa de, com o meu esforço, conquistar uma vida melhor, um bom cargo, uma boa remuneração e decidi entrar. Muito bom. Então você nem chegou aí para iniciativa privada, para alguma empresa, não. nada disso. Já focou direto em concurso. Isso, já saí. E por que área fiscal? Você já curtia, né, o cargo, a área? Como é que foi essa decisão? Então, na verdade, antes de eu pesquisar mais a fundo sobre as áreas de concurso, sobre o que estudar exatamente, eu não sabia nem bem o que era a área fiscal, sabe? Acho que, assim, eu costumo falar que ninguém, ninguém quando é pequeno sonha em ser auditor fiscal. Ninguém quando crescer. fala com 5 anos, né? Exatamente. Meu sonho é ser auditor Ninguém fiscal. sabe nem do que se trata. Então, mas quando eu comecei a pesquisar sobre a área, quando eu comecei a estudar de uma maneira mais abrangente, comecei a pegar um pouco de direito constitucional, um pouco das matérias mais básicas, comecei a ver que era um tema que eu achava interessante. Comecei a ver que era uma área que tinha bastante oportunidade, comecei a ver que era uma área que tinha uma remuneração boa e simplesmente segui em frente. E aí decidi estudar para a área fiscal como um todo e foi isso. Legal. E aí, como é que foi o seu histórico, assim, né? Você fez outras provas antes da Cefaz Espírito Santo, né? Foi reprovado, aprovado, enfim. Como que você chegou até a Cefaz Espírito Santo? Antes da Cefaz Espírito Santo, eu só fiz uma prova, que foi a de Alagoas, de 2020. Fui reprovado, claro, eu tinha pouco tempo de estudo. Eu fiz, assim, como eu sou de Recife, é uma prova que era relativamente próxima, eu fiz por experiência, para conhecer melhor. E aí, quando eu estava sentindo que eu estava evoluindo, veio a pandemia. E aí, assim, derrubou todo mundo, atrapalhou muito meu ritmo de estudo. Não tem como eu chegar aqui e mentir e dizer que eu consegui manter 40 horas semanais na pandemia e seguir em frente, porque isso acho que não é humanamente possível. O que você fez, Heitor? Quando surgiu pandemia, beleza, as pessoas acabaram tendo mais tempo até para estudar, mas o problema é dominar aquela cabeça, né? Que tá ali Sim. com 1000 monstrinhos, todo mundo com medo daquela fase de pandemia. O que você fez para continuar ali e se manter estudando? Assim, inicialmente, eu achava que nunca mais ia ter concurso. Foi o desespero inicial. Não, nunca mais vai ter concurso, isso nunca vai passar. Mas aí eu comecei a perceber que não adiantava eu não estar estudando para concurso, mas ao mesmo tempo não estar fazendo nada produtivo. Porque
Eu não gostava do meu curso, não queria seguir carreira em engenharia civil, não queria procurar emprego que envolvesse engenharia civil, eu não queria fazer nada disso. Isso eu sabia que eu não queria para minha vida. Então eu não tinha muita opção, sabe? Eu tinha que continuar com aquilo que eu tinha botado na cabeça, que era o meu sonho, que era a minha oportunidade, e tinha que continuar. Foi muito difícil inicialmente, foi muito difícil lidar com essa incerteza, mas eu sabia que era muito difícil para todos. Assim, querendo ou não, não existem robôs estudando para concurso. A gente não está aqui fingindo que não tem nada acontecendo no mundo e que a gente deve manter, seguir sempre, fechar nossos olhos nas nossas metas e seguir como se não tivesse nada acontecendo. A gente sabe que tem diversas dificuldades que assolam o mundo, a nossa vida pessoal, e fui tentando manter uma regularidade, sempre dentro do possível, mesmo que eu fizesse menos do que eu gostaria, mas também mais do que nada, sabe? Perfeito. Sempre seguindo em frente. Sempre mas seguindo em zero frente. Já exatamente. Já era positivo, alguma coisa. Né? Já era alguma coisa. Já era alguma coisa. É bom falar que, assim, mesmo que você esteja fazendo um pouco, você está fazendo mais do que quem está parado fazendo nada. Então, é importante. Cara, isso é fala de aprovado, né? Não tem essa. Não tem essa. Porque tem gente que fala, então eu vou tirar o dia, fazer nada. Fala de aprovado é outro nível. Não, é bom demais. Muito legal. E isso a gente consegue levar pra vida. É verdade. Eu falo que o nosso período de preparação, a gente passa por uns perrengues que, né, a gente acaba amadurecendo de uma forma que é um amadurecimento para a vida. A gente vai levar para todo o resto aí profissional e pessoal. Sim. A gente costuma também fechar os olhos e, assim, botar na cabeça da gente que só a gente passa por dificuldades. Mas, assim, todos são humanos, sabe? Todos estão passando por dificuldades, às vezes maiores, às vezes menores. E a gente tem que lidar com o que a gente tem, com a nossa realidade. Não adianta se pautar pelos outros, ou pelo que os outros estão fazendo, ou pelo ritmo dos outros. Tem que simplesmente fazer o seu dia a dia, que uma hora, sua hora chega. É isso mesmo. Eu acho que o concurseiro é um pouco dramático, eu acho que só acontece com ele, sabe? Porque é um período difícil, né? Então a gente fica sensibilizado, mas não, cara, tá acontecendo com todo mundo. Se a prova veio difícil, veio diferente, veio pra todo mundo, então tem que saber administrar tudo isso. Heitor, e como que o Estratégia surgiu na sua vida? Você começou a pesquisar ali cursinhos e materiais, como é que foi isso? Exatamente. Quando eu caí no mundo dos concursos, eu não tinha conhecimento nenhum. Assim, não sabia o que eram cursinhos, eu não sabia se existia cursinho presencial, online, não tinha a menor ideia do que era uma assinatura ilimitada, que era um modelo de negócio que na época era um pouco mais inovador do Estratégia, hoje é bem comum, né, no mundo dos concursos. Então, o que aconteceu foi que eu perguntei a alguns amigos que eram da área de Direito, que eram mais voltados a esse mundo dos concursos, pesquisei na internet, vi que tinham muitas respostas positivas ao material do Estratégia e, comparando com outros cursos, vi que o preço era muito dentro da realidade, era um preço muito bom para o que o serviço oferecia e decidi que ia assinar. Não tive... Você fez assinatura, então. Assinatura limitada, é isso. Vi que era o melhor meio, porque como eu estava muito no começo dos estudos, eu ainda não sabia para qual concurso eu ia estudar. Perfeito. E eu acho que esse modo de negócio, digamos, é o mais interessante para a pessoa que cai de paraquedas nesse mundo de concurso, como eu, e não tem nem noção, assim, sobre o que não sabe nem qual é o concurso estadual, municipal, não sabe nem o que é a Secretaria da Fazenda, eu não sabia nada disso. Geralmente, área fiscal, a pessoa só conhece Receita Federal, isso. Não é? E não sabe o que existe mais nada na vida. Já tive essa fase também, provavelmente... se alguém que estiver começando agora, provavelmente vai estar na cabeça, não, eu quero fazer Receita Federal. E vai chegar um ponto de que você vai perceber que não é bem assim. Você vai ter que abraçar todas as oportunidades que saírem. Você não pode também fechar a sua visão e determinar que quer fazer um concurso específico, porque as coisas são... Por exemplo, se eu tivesse focado na Receita Federal desde que eu comecei a estudar, não ia ter feito nenhuma prova até hoje, porque não teve concurso da Receita Federal. Veio ainda. Desde que eu comecei a estudar, que tá para sair, mas o mundo dos concursos é muito imprevisível, então o concurso que tava para sair agora pode ser que fique pro ano que vem, para daqui a 2 anos, então... Exato. Assim, eu acho que a melhor maneira é realmente você abrir sua mente e começar a estudar de uma maneira mais geral e focar nas mais diversas oportunidades possíveis dentro da área que você está estudando.
Exatamente, é o que a gente fala, né? Eu acho que é importante escolher uma área, Sim, né? claro. Porque começar Claro. também a tirar para todos os lados, a gente sabe que não funciona, Claro. porque o método de cobrança é diferente. Então, a área fiscal, sim. policial, controle, também não é assim. Mas dentro de área fiscal, bora se preparar para Sim. tudo que pintar, né? Sim, assim, por outro lado, também nunca desviei do meu foco. Tiveram outras provas da área policial, da área de controle, nunca fiz nenhuma dessas provas porque achei que era você estabelecer focos demais, você não foca em nenhum. Então, você tem que ter uma área que você determina que não, é essa que eu quero estudar. É isso mesmo. Claro que você pode, quando você está mais avançado, você pode mudar, pode migrar, mas isso aí fica para um Quando você futuro. tá lá, né, tá tudo bem. Exatamente. Quando você tá se preparando, quando tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Exatamente. Heitor, conta pra gente como que era o seu método de estudo em si. Então, assim, né? Como que você estruturava o seu dia e o que funcionou mais pra você em relação a materiais? Então, você usava PDF, usava videoaula, usava os dois? Certo. Eu já passei por diversas fases no meu método de estudo, porque eu acho que o seu método de estudo deve ser testado e testado até você achar o método de estudo que funciona para você. Eu posso aqui, claro, dar conselhos, Perfeito. dizer como funcionava para mim, mas pode ser que não tenha nada a ver com a realidade de outra pessoa, entendeu? Porque eu estava focado só nos estudos, conseguia fazer uma boa carga horária por dia, então o que eu vou falar aqui pode nem se aplicar para uma pessoa que tem que trabalhar, para uma pessoa que tem diversas obrigações, porque são realidades muito diferentes. Então, o método de estudo que funcionava para mim pode ser que nem funcione para outra pessoa, pode ser que seja completamente diferente. Mas, assim, inicialmente, eu tentava, ao máximo, ler a teoria das matérias no PDF. Tentava entender, ter um entendimento geral da matéria, ter um entendimento, assim, mais global mesmo, salvo algumas matérias, como, por exemplo, contabilidade, que quem já começou a estudar sabe que é uma coisa que é um pouco mais complicada, então tive que recorrer às videoaulas. Já recorri também às videoaulas de português, por, assim, se da área de exatas, muitas vezes tem muita dificuldade no modo de cobrança das bancas, mas o que eu tentava fazer era realmente ter uma ideia global da teoria e depois resolver exaustivamente questões. Acho que esse é o ponto principal da preparação para concurso. Acho que você tem que resolver questões. Eu era muito culpado de, no começo, dar uma lida no PDF, achar que eu estava sabendo mais ou menos da matéria e ter medo de fazer questões por, assim, ter medo de me desanimar com o meu desempenho. Até que foi chegando o ponto que eu percebia que isso não fazia nenhum sentido, porque a hora de ter o desempenho ruim é ali, é nas questões, é na hora que você está aprendendo. O desempenho, assim, focar no número, um número mágico de 80%, 85%, 90%, deixa para prova. Na hora que você está aprendendo, não importa, sabe? Se você tiver o desempenho de 30%, 40%, 50%, 60%, contanto que você esteja aprendendo, é o que importa. Nossa, Então... comigo aconteceu igualzinho. E eu falo que era assim, eu estudava uma aula e aí eu falava, não me sinto segura ainda, não quero fazer Exatamente. questão. Mas daí, depois de um tempo, eu saquei que, na verdade, era fazendo questão que eu ia me sentir segura. Não era o contrário, eu não tinha que me sentir segura com a teoria pra fazer questão. É a questão que vai fazer você virar... Isso. Né? Eu acho que, profissional. Eu acho que esse é um erro muito comum, assim, que eu já cometi diversas vezes. Não estou falando que é um erro que outras pessoas cometem, é um erro que eu percebi que eu cometia muito, que era tentar estar o mais seguro possível em uma matéria antes de partir para as questões. Sim. Só que é o contrário, você tem que ter um entendimento geral, você tem que saber do que se trata e tem que fazer questões exaustivamente para entender o perfil da banca, para entender o perfil de cobrança, porque muitas vezes você está tentando ter um domínio de uma coisa que nem importa tanto na hora da prova. Porque o objetivo é marcar o X no lugar certo. O objetivo não é virar um mestre de direito empresarial, não é virar um mestre de contabilidade. Isso aí, se você quiser um projeto à parte, tudo bem. Mas na aprovação para concurso, o que importa é marcar o X no lugar certo. Só isso. Exatamente, só isso. É aprender mesmo. a fazer questão. Muito bom, muito bom. Heitor, e aí dentro aí, né, da assinatura que você tinha, além do material, PDF, videoaula, você utilizou algum outro produto que foi importante? Sei lá, trilha, passo estratégico, sistema de questões, simulados. O que você acabou usando? Desses produtos, acho que o principal produto que o Strategia oferece é um sistema muito bom de questões inéditas. Muitas vezes, quando você vai estudar legislação tributária, por exemplo, é uma matéria que
em geral, não existem questões. E, como eu estava falando, o que eu considero principal é a resolução exaustiva de questões. Então, a estratégia tem um sistema muito bom, incluído na assinatura limitada, que são questões inéditas feitas por diversos professores. Eu lembro que eu estudei muito, assim, na preparação para concursos, questões feitas pelo Roberto Maia. Ele fazia questões muito boas que, assim, ajudam não só na resolução de questões, como na fixação indireta do... É uma assim, revisão, uma revisão, né? Exatamente, uma revisão geral daquele assunto, da matéria que é a principal matéria nos concursos fiscais, na grande maioria dos concursos fiscais, que é a legislação tributária estadual ou municipal, a depender do concurso. Então, eu acho que sem esse sistema de questões inéditas, seria muito difícil eu me preparar para a prova de legislação tributária baseado só em ler a lei. Porque, como eu disse, você pode ler, você pode dominar a teoria, mas se você não fizer questões, você vai chegar na hora, você vai se complicar. Porque você vai ter pouco tempo na hora da prova, você vai ter 2, 3 minutos para fazer uma questão, você tem que ler a questão, tem que já saber o direcionamento. E você só obtém esse conhecimento através da resolução de centenas, milhares, dezenas de milhares de questões. É com muito treino que a gente acaba conhecendo tanto a banca do nosso concurso, Exatamente. que é assim, né? A gente começa a ler a questão, a gente já sabe o que vai vir ali de alternativa errada e qual vai ser a certa. Porque assim, você treina tanto, mesmo sendo uma questão na prova, é uma questão nova, mas, cara, a gente conhece tanto a banca, não é? A gente começa a ver o tema, a gente já fala, já sei que vai ter essa pegadinha, e já sei que é essa que vai estar certa, não é? Isso acontece muito, muito. Quando você está fazendo prova, você lê a primeira frase e você pensa, eita, já sei sobre o que é essa questão. Exato. Já sei mais ou menos para onde a resposta vai me levar. E isso, muitas vezes, não só você tem esse conhecimento, você, muitas vezes, até questões de assunto que você não domina tão bem, você vem aquela luz de tipo, eita, eu não sei esse assunto, mas isso aqui eu já li, sabe? Então, assim, a resolução de questões é o ponto fundamental da preparação. Eu não sei o conteúdo, mas sempre isso que era aqui... esse assunto, a resposta, a certa tratava daquilo. Não é muito louco isso, mas, gente, é real. Muito real. Heitor, vamos falar da hora da prova. Vamos. Como que você fez, assim? Decidiu iniciar a prova pela disciplina que mais dominava, para ficar mais tranquilo, ganhar uma confiança. Em relação à discursiva também, você fez antes, depois, né? Porque teve a discursiva junto com ainda uma parte objetiva. Como que foi isso? Eu sempre tento começar a prova pela matéria que eu mais domino. Em geral, assim, para quem estuda para a área fiscal, em geral, essa disciplina provavelmente vai ser o direito tributário, ou contabilidade, ou são as matérias que você mais estuda. Então, eu tentei começar a prova por essas matérias. Só que terminou que essas matérias foram o meu pior desempenho. Então, assim, por mais que você tente controlar, sabe? Por mais que você tente determinar uma ordem certa de, vou começar a prova pela que eu tenho o melhor desempenho, vou começar a prova... Pode ser que a prova que você tem melhor desempenho venha mais difícil. O que você não pode deixar é isso lhe desestabilizar, porque a prova é igual para todo mundo. Então, se, digamos, a prova de direito tributário, que é a que você mais domina, vem muito difícil, o que é que pode acontecer? Você pode começar a achar que não tem nenhuma chance no concurso, você pode começar a achar que não vai dar certo, você não vai acertar nenhuma questão, mas você tem que saber, tem que ter a cabeça no lugar de que a prova é igual para todo mundo. Então, se você que estuda muito está achando aquilo difícil, as outras pessoas estão achando aquilo difícil. Perfeito. Você não é, assim, por mais que você estude, você domine o conteúdo, as outras pessoas não tem como não são tão superiores a você, sabe? As pessoas não são alienígenas. São todos humanos que passam pela mesma dificuldade que você, que vão pegar uma prova difícil e vão sentir as mesmas dificuldades que você. Então, mesmo você começando a prova pela matéria que você mais domina, ou mesmo começando pela matéria que muita gente gosta de começar pelas exatas, porque acha que demanda mais tempo. Assim, é importante a ordem que você começa, é importante você fazer a sua estratégia, mas o importante mesmo é manter a cabeça no lugar e saber que aquela prova que está ali está igual para todo mundo. Então, é manter a cabeça no lugar, fazer o que você sabe, que vai dar certo. Heitor, você chegou a fazer simulados, acha que é importante, preferia não fazer? Como é que foi isso? Vou ser sincero, eu não gostava de fazer simulados. O meu método funcionava para mim. Então, se você gosta de fazer simulados, faça.
Assim, pode ser que seja excelente para você. Sim. Eu só sentia que o simulado, ele não media muito a minha capacidade. Assim, eu sentia que, ao simular as condições de prova, uma das principais dificuldades que as pessoas têm é o tempo. Eu não tinha muita dificuldade com o tempo em fazer questões. Eu sempre terminei as provas com certa antecedência, sempre, nunca tive dificuldade em relação ao tempo. Então, o tempo eu praticava fazendo as questões diariamente, tentando fazer elas como eu faria na prova, sem passar 5, 10, 15 minutos em uma questão, tentando fazer de maneira objetiva. Claro, quando eu não entendia, quando eu errava, eu parava na revisão e tentava rever a questão, tentava aprender, mas na hora realmente de fazer a questão, eu tentava simular a condição de prova no dia a dia. Então, na minha preparação, eu não considerava o simulado uma coisa tão essencial. Já cheguei a fazer um ou outro, mas eu acho que não era uma coisa tão importante na minha preparação. E isso é legal ser dito, porque tem aprovado que fala, nossa, simulado foi essencial. Exatamente. E vem você dizendo que não. Então é isso, né? Pra galera saber que, cara, não tem a regra absoluta correta. Isso. Você precisa se conhecer e criar ali o seu método de estudo perfeito. Isso é o mais importante para mim, é você saber o que funciona para você. Não adianta você ver entrevistas de aprovados dizendo que faziam 2 simulados por semana e faziam... Se você não se sente bem fazendo aquilo... E aí você vai lá e quer fazer igual, né? Outra coisa também, muitas vezes as pessoas não estão no nível ainda de fazer um simulado. Exatamente. Então tenta fazer um simulado de todas as matérias, vão mal nas matérias e acabam se desestimulando, achando que não, nunca vou ser capaz de fazer, mas não é isso, a pessoa só tem que manter a preparação, tem que seguir no caminho, uma hora vai chegar o momento que você vai estar preparado em todas as matérias. Você vai analisando isso passo a passo, não adianta também pular etapas. É isso mesmo, tem a hora certa para tudo, né? Exatamente. Heitor, vamos falar um pouquinho sobre vida social aí, pessoal. Como que você fez para conciliar ser concurseiro, que é esse bicho, né, que só quer saber de estudar, fica em casa e tal, com vida social, amigos, família? Como é que foi? Você foi mais radical? Cortou tudo ou não? Eu acho que o ideal, é muito fácil falar isso, mas o ideal é você achar um equilíbrio. Não adianta você se iludir, achando que você vai ter uma vida super balanceada, que você vai acordar de 5 da manhã, vai pra academia, vai ver seus amigos, vai ver sua família, vai se alimentar muito bem. Não dá, assim... E vai ser aprovado na Cefaz Espírito Santo. Não dá, a vida de concurseiro requer alguns sacrifícios. Vai ter dias que você vai pensar, poxa, queria sair de casa, queria estar com meus amigos estão numa festa, ou o que quer que seja. E você vai estar em casa, porque você sabe que no outro dia você tem que acordar cedo para estudar, qualquer coisa do tipo. Vão ter vários dias assim. Assim como vão ter vários dias que você vai estar em casa, tentando estudar, vai ter cumprido a sua meta, e você vai perceber, podia estar vendo um amigo agora, saindo para casa dele. Não adianta também você se privar de tudo, esperando um futuro que talvez nem venha, talvez você mude de planos, talvez não adianta você abdicar de tudo, esperando esse futuro mágico, porque senão a vida vai passar e você também não vai aproveitar. Você tem que ser feliz no momento, você tem que ser feliz dentro dos limites de como é ser feliz sendo concurseiro. Que não é fácil. Que é bem pouca essa felicidade. Não é bem fácil, pequena. Mas não adianta também abdicar de tudo. Mais uma vez, você tem que achar o equilíbrio perfeito para você. E claro, mais uma vez, para mim, é bem mais fácil uma pessoa que só estuda do que para uma pessoa, por exemplo, que trabalha 8 horas por dia e tem que dedicar boa parte do fim de semana para cumprir uma meta semanal. É bem mais complicado. Eu estou falando, claro, da minha realidade. Cada um vai ter a sua realidade e tem que adaptar o que eu estou falando à sua realidade. Não adianta você se pautar pelo sucesso dos outros, não adianta você se pautar pelo fracasso dos outros, não adianta você achar que não é capaz de passar nunca numa prova, não adianta nada disso. O que adianta é você seguir no seu caminho, dentro da sua capacidade, dentro da sua realidade, seguir um passo de cada vez. Durante, sua trajetória aí de estudos, por mais que a gente, tente manter a motivação e tal, sempre tem aquele dia que você abre o olho e fala, ai, cara, hoje não. Tô cansado, acho que não vai dar certo, porque tem essa também, né? Nossa, tô fazendo certinho, mas acho que não vai dar certo, por que eu decidi estudar para concurso? Enfim, nesses dias, o que você fazia?
você abandonava, tipo, hoje vai ser um day off, assim, não vou estudar, você forçava e ia, sentava, estudava. Como que você administrou esses dias difíceis? Assim, admito que já tirei days offs. Já tirei alguns, claro, porque como eu disse, não tem robô estudando para concurso, a gente tem nossas dificuldades, vão ter dias que você pode tentar, mas você não vai render nada. Vão ter dias que você vai render 1 hora, vão ter dias que você vai render 2 horas, vão ter dias que você vai render 8 horas e vai achar, poxa, eu sou incrível, vou passar amanhã, sabe? São altos e baixos. Uma coisa que eu percebi é que a gente não é muito bom avaliando a gente mesmo. Então, tem dias que você erra 2, 3 questões no assunto que você sabe e você pensa, eu sou a pessoa mais incapaz do mundo, nunca vou passar no concurso. Tem dias que você está num ritmo bom e você pensa, pô, estou capaz, já posso fazer a prova amanhã. E não é nenhum nem outro. Assim, existem indicadores, você pode ir acompanhando seu desempenho nas questões, você pode ir acompanhando o seu aprendizado no dia a dia. E não adianta você achar que é o fim do mundo, também não adianta você achar que está tudo resolvido. Em relação à motivação, eu acho que motivação nem é a palavra mais adequada. Eu acho que o mais adequado para a gente falar é de disciplina. Porque se fosse depender de motivação, eu tinha parado na primeira semana. Porque foi a semana que eu vi a remuneração, foi a semana que eu vi as atribuições do cargo, foi a semana que eu vi o que o cargo fazia, enfim. Essa semana eu estava muito motivado. Depois eu vi que era um grande marasmo, eu vi que era a mesma coisa todos os dias. E se fosse depender de motivação, eu não estaria aqui, não estaria aprovado. Agora, disciplina é diferente. Você acorda todos os dias e você estuda porque você sabe que você tem que estudar, porque você se comprometeu com isso. É uma coisa que você determinou, eu quero isso para a minha vida, e você tem que fazer. Você acorda já sabendo o que tem que fazer, você vai dormir sabendo o que tem que fazer. Então, se for depender de motivação, um dia você vai estudar 8 horas, outro dia você vai estudar 1. Outro dia você vai estudar 3 horas, fazer centenas de questões, outro dia você vai passar o dia vendo Netflix. Porque a motivação funciona assim, a disciplina não. A disciplina, você sabe o que tem que fazer diariamente e você vai lá e faz. É isso. Você fazia esse planejamento, tipo, sei lá, aos domingos você planejava toda essa semana, e então começava já o dia ali, segunda, terça, quarta, pegava e começava a estudar o que estava lá programado. Então, dependia muito do momento que eu estava no meu estudo. No começo, eu ainda não tinha muita noção de planejamento, ainda não tinha muita noção de como fazer esse tipo de planejamento. Eu acabava que estudava, assim, o que eu achava que tinha que estudar, eu estudava. Logo percebi que isso não ia dar certo. E aí comecei a tentar fazer um planejamento de, tipo, botar as matérias básicas, digamos, que tem 6 matérias básicas para a área que você estuda, você pega essas matérias e tenta montar um ciclo com essas matérias, que é o que eu acho que funciona melhor. A partir daí, depende, por exemplo, se sai um edital, você começa a incluir as matérias daquele edital, se você pretende fazer essa prova. Então, o ideal para mim era, por exemplo, chegar no fim de semana e planejar como seria a minha semana, mas já baseado em um planejamento mais global, de que tipo, quando sai um edital, você analisa quais são as matérias mais importantes, analisa as matérias com mais peso, inclui mais vezes ela na sua carga horária. Você sabe também quais os seus pontos fortes e pontos fracos, então você sabe qual matéria, mesmo sendo de peso maior, você pode diminuir um pouco. Então, é ideal você ter um planejamento global, mas ir revendo, claro, toda semana. Você tem que ir... pelo menos eu chegava no domingo e fazia. Segunda eu vou estudar essa matéria, essa matéria, essa matéria, e botava bem detalhado. Porque aí quando chegava no dia de estudo, eu olhava o que tinha que fazer e fazia. Porque você se complicar com estudos e planejamento ao mesmo tempo e fazendo os dois ao mesmo tempo, não dá. Você tem que se planejar, tem que fazer um bom planejamento, com calma, e aí sim ir executando. Só executar, né? Exatamente. Gastar energia ali no estudo. Heitor, quero fazer uma pergunta que eu acho que tá sendo uma dificuldade para muito concurseiro, que é em relação à mídia social, rede social. Porque às vezes a gente entra no Instagram para ver o post ali, uma postagem de um professor, quando vê, tá 1 hora no Instagram.
Você usava o Instagram, Facebook, deletou tudo, tem gente que deleta, né? Verdade. O que você fez? Eu nunca deletei as redes sociais, mas eu também, assim, eu determinava, por exemplo, eu tentava fazer ciclos de 1 hora de cada matéria. Então, nessa 1 hora, eu deixava o celular longe, botava no banheiro, trancava a gaveta, nem encostava, porque aí não tinha perigo de eu estar me distraindo. Não, vou tirar uma dúvida com o professor e aí passar 15, 20 minutos no Instagram. Não, vou olhar tal postagem. Então, eu deixava o celular bem longe, porque aí eu não me sentia culpado quando, por exemplo, no tempo de descanso ou até mesmo depois dos estudos do dia, eu passava um tempo olhando o Instagram, olhando qualquer rede social, olhando qualquer coisa que fosse, porque eu sabia que o que eu tinha determinado para o dia havia sido cumprido. É isso que eu ressalto, mais uma vez, a importância do planejamento. Porque muitas vezes as pessoas querem estudar menos, querem enrolar, mas muitas vezes as pessoas passam do ponto, sabe? Então as pessoas planejam, vou estudar, digamos, 5, 6, 7 horas por dia, e aí terminam e ficam se sentindo culpadas porque não estão estudando 8, 9, 10. Só que isso não é sustentável a longo prazo. Sim. Você tem que ter seu tempo de descanso, tem que parar a sua mente, tem que olhar outra coisa. Pelo menos para mim era o que funcionava. Eu nunca cheguei a ter a necessidade de deletar redes sociais, nem nada do tipo, porque eu sempre soube separar o momento que eu deveria estar usando. Bom, Heitor, para a gente terminar, queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera que ainda está, né, na batalha, na caminhada, estudando para concurso. Nada como um recém-aprovado aí, fresquinho, né? Para, sei lá, deixar aí alguma dica importante. O que você acha que tem que ser dito para essa galera? Eu acho que a principal diferença entre o eu aprovado de hoje e o eu concurseiro de 1, 2 anos atrás é ter entendido que as pessoas que são aprovadas, elas não são necessariamente mais inteligentes do que eu ou mais capazes do que eu. Elas simplesmente estão estudando há mais tempo, ou estão sendo mais determinadas. Elas estão seguindo o caminho delas. Então, eu tive que entender que eu tinha que seguir o meu. Não adianta eu ficar me pautando pelo sucesso de outra pessoa, porque o ponto de início é diferente. Então, assim, quando eu comecei a estudar, eu não tinha base nenhuma de, por exemplo, direito tributário, direito constitucional, enquanto outras pessoas que sejam formadas em direitos não sabiam nada das matérias de exatas. Então, assim, não adianta você ficar comparando uma coisa que é completamente diferente. Não adianta você tentar se colocar no lugar do outro quando a realidade do outro não é aplicável à sua realidade. Muito bom. E é legal a gente perceber, quando a gente conhece tantos aprovados diferentes, formações diferentes e tal, que dá certo para todo mundo. É cada um, né, conseguir traçar esse caminho diferente, a aprovação chega, né? Basta você conseguir se entender e traçar ali o seu caminho próprio e tal. Com certeza. Você conhecendo a sua realidade, sabendo o que você tem que fazer, 1 hora a aprovação chega, mais cedo ou mais tarde. Isso eu não tenho dúvida. É isso aí. Heitor, quero agradecer imensamente a entrevista, a sua presença aqui. Pra gente é muito legal conhecer os nossos alunos aprovados e tal. E parabéns pela super aprovação. E eu, como servidora pública, também auditora fiscal aqui de São Paulo, eu desejo que você seja muito feliz nessa profissão, né, nesse emprego. E mais que isso, né, além de muito feliz, eu espero que você seja um excelente servidor público, porque a gente tem um papel muito importante na sociedade, né, de acho que deixar esse lugar mais bacana para se viver. Então, que você possa, né, transformar a nossa sociedade em um lugar melhor. Sim, muito, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de verdade de estar aqui. Estou muito feliz com a aprovação. Como eu disse, a ficha não caiu ainda. Talvez caia amanhã, depois de amanhã, não sei. Mas estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de conhecer os professores que eu só via em videoaulas. Muito feliz de conhecer também meus futuros colegas. Então, assim, está sendo um momento muito importante para mim. E é isso, esperar realmente agora a posse, a nomeação e tudo mais, e trabalhar para fazer a diferença na sociedade, que era o objetivo que eu tinha traçado lá no começo.
finalmente vai chegar. Vai chegar. Muito legal. Parabéns, viu? Muito, muito bom. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser conferir outras entrevistas com os nossos alunos aprovados na Cefaz Espírito Santo, é só dar uma olhadinha aqui no YouTube do Estratégia. Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau.